classificadas de acordo com seu tempo de vida. E isso se chama classificação de Bisozero. E essa classificação enquadra as células em três modelos. Uma célula pode ser lábil, uma célula pode ser estável, uma célula pode ser perene ou permanente. Uma célula é dita lábil quando o tempo de vida dela é curto e ela não tem a capacidade de se reproduzir. Um exemplo clássico são as hemácias. Como as hemácias não têm núcleo, elas perdem a capacidade de mitose. Ou seja, à medida que ela envelhece, ela será incapaz de se reproduzir. Consequentemente, ela nasce e morre, sem que possa gerar descendentes. Neste caso, nós dizemos que a célula é lábil. Uma célula é estável quando ela é capaz de se reproduzir. Ou seja, ela vai nascer, vai se desenvolver e, num momento determinado da sua vida, ela entra em processo divisional, ela se reproduz. Com isso, os tecidos são constantemente renováveis. Grande parte das nossas células fazem isso. Por exemplo, as células do tecido conjuntivo, que estão constantemente sendo trocadas, substituídas. Essa capacidade mitótica dela confere à célula a classificação de estável. Mas existem algumas que, após a sua diferenciação a nível embrionário, perdem a capacidade de se reproduzir. Não porque não tem um núcleo, mas sim porque o grau de especialização delas é tão alto que alguma coisa teria que ser deixada de lado, e foi justamente a capacidade divisional. São os neurônios, por exemplo, as células nervosas e as células musculares estriadas cardíacas. O grau de especialização, tanto de uma célula cardíaca quanto de um neurônio, é tão alto que ele perdeu a capacidade de multiplicação. Então, uma vez destruída, não há como ser reposta. Nós podemos classificar também a célula quanto ao volume. Só que quanto ao volume, existem duas leis que regem esse raciocínio quanto ao tamanho da célula. Vamos escutar um pequeno trecho a partir da lei de Spencer. Para uma melhor compreensão dessa relação, vamos observar a lei de Spencer, segundo a qual a superfície celular varia com o quadrado da dimensão linear e o volume com o cubo da mesma dimensão. Bem, a lei de Spencer diz o seguinte, olha só. Vamos imaginar uma célula aqui que tenha um raio linear igual a 1, a sua área, sua superfície igual a 1 e o volume dela igual a 4. Quando a célula cresce, todas as dimensões vão crescer também. Só que, se eu pegar este raio aqui e dobrar o tamanho dele, o que vai acontecer com a área? A área vai ser o raio linear ao quadrado, mas o volume vai ser ao cubo. Então, a proporção aumenta consideravelmente. O volume dela cresce muito mais do que a área. Isso faz com que haja um disparo no mecanismo mitótico da célula e ela então entra em divisão celular. Por dois motivos. Primeiro, para evitar que haja um rompimento da membrana plasmática, por causa do aumento do volume. E segundo, porque o núcleo deixaria de ter condições de controlar uma célula tão grande. Então, esse aumento substancial no volume da célula dispara o mecanismo de divisão celular. A segunda lei é a lei de Driesch. A lei de Driesch, ou lei do volume celular constante, diz que o volume celular é constante nas células de um mesmo tecido em indivíduos de mesma espécie e em mesma fase de desenvolvimento, não interessando o tamanho dos indivíduos. Bem, o que essa lei quis dizer? Ela quis dizer que o volume da célula é constante, dependendo, obviamente, de cada tecido e para o mesmo indivíduo. Isso significa dizer que quando esse volume aumenta, a célula automaticamente entra em divisão celular, para que esta relação seja mantida constante. Então, há uma grande diferença entre uma lei e outra. Uma vai fazer com que a célula entre em divisão quando a proporção entre a área e o volume aumenta consideravelmente.
A outra diz que basta que o volume se altere para que a célula se divida e mantenha esse volume constante. Bem, uma outra classificação a nível celular é quanto ao seu tamanho. Uma célula pode ser microscópica ou macroscópica. As células microscópicas são aquelas que tecnicamente não são observáveis a olho nu, ou seja, onde a sua dimensão é menor do que 0,1 milímetros. E existem células muito pequenas realmente. As menores células que nós conhecemos são as chamadas PPLOs. Essas células são inclusive até menores do que alguns vírus. São, por exemplo, provocam a pneumonia. Então, existem células bem microscópicas, que é o que acontece com a maioria delas, porém, existem células macroscópicas, aquelas células que nós olhamos e já conseguimos identificar. Um exemplo é a gema do ovo da galinha. Na realidade, a gema é uma única célula, é o gameta feminino. Então, aquela célula é uma célula macroscópica, ela é facilmente observável a olho nu. Já a célula microscópica depende de equipamento óptico, que é o chamado microscópio. A célula, quanto à sua estrutura celular, ela é dividida em dois grandes blocos. As células ditas procariontes e as células ditas eucariontes. Na realidade, essa classificação, quando a gente fala apenas da célula, o correto seria procariota, eucariota. Mas a célula forma o ser. Então, o ser é procarionte e eucarionte. Vamos começar a falar do ser procarionte, que é o mais elementar, formado pela mais elementar célula. O ser procarionte, a sua célula, não apresenta núcleo individualizado. Então, ele não tem membrana nuclear. Se ele não tem membrana nuclear, ele não possui nenhuma estrutura membranosa. Então, todas as estruturas que uma célula normal tem, a célula procariota e automaticamente o ser procarionte não possui. Ele não possui retículo endoplasmático, ele não possui mitocôndria, ele não possui complexo de Golgi, ele não possui vacúolo, ou seja, nenhuma estrutura que tenha na sua formação membranas. Porém, possui muito ribossomo. Por quê? Porque o ribossomo é responsável pela síntese de proteína. E seja uma célula simples ou uma célula complexa, a produção de proteína ela é essencial para a sobrevivência e perpetuação daquela célula. Uma outra característica do ser procarionte é não ter o núcleo individualizado, que, aliás, é o que faz com que ele tenha essa nomenclatura, procariontes. Então, o núcleo não é individualizado justamente porque não tem a membrana, mas ele existe. Normalmente, existe uma área dentro do citoplasma onde ele está, é uma área mais condensada, é normalmente chamada de nucleóide. Tá? Então, as bactérias, por exemplo, possuem seu nucleóide, que é a área do núcleo. É uma área de concentração proteica maior, onde nós vamos encontrar o material genético da célula, o DNA. Já a célula eucariota, que forma o ser eucarionte, possui o núcleo individualizado. Não só possui o núcleo individualizado, como possui todas as estruturas membranosas. Acontece que a célula eucariota, ou melhor, todos os seres eucariontes, excetuando-se bactérias e cianobactérias, formam o grande ecossistema terrestre. Por isso, nós temos uma gama de células. Mas existe uma classificação básica, uma célula dita de origem animal, uma célula dita de origem vegetal. E é óbvio, se existe esse tipo de diferença, existirão também órgãos comuns, as duas células, e órgãos exclusivos de uma célula animal e de uma célula vegetal. Quando a gente fala em célula animal, nós teríamos como órgão comum, vamos ver assim, né? Comuns às células animais e também às células vegetais. Eu teria o quê? Mitocôndrias,
Por quê? A mitocôndria é responsável pela produção de energia. Eu teria o retículo endoplasmático, que são redes de canais que fazem o transporte de substância no interior da célula. Teríamos também o complexo de Golgi, que faz o quê? O armazenamento de substâncias e a síntese de alguns produtos também. Teríamos ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteína. Então, olha só, mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ribossomo, independe da célula ser animal ou a célula ser vegetal. Ele vai existir. Mas quando eu penso só na animal, eu vou ter órgãos exclusivos. Por exemplo, o lisossomo. O lisossomo é um órgão responsável pelo mecanismo de digestão intracelular. Bem, só faz digestão alguém que come. A célula animal, ela tem que absorver alimento. A célula vegetal, ela é capaz de produzir o seu próprio alimento. Se ela já produz o elemento essencial para ela, ela não tem que digerir. Logo, ela não vai possuir um órgão que faça digestão intracelular. Então, o lisossomo é um órgão exclusivo de uma célula animal. Uma outra estrutura também é o chamado centríolo. O centríolo é uma estrutura formada por microtúbulos de proteína que irá, entre outras coisinhas, organizar o fuso para a divisão celular. Ocorre que divisão celular com fusos é uma exclusividade de célula animal. A célula vegetal, ela tem até esses microtúbulos, mas não forma fuso para a divisão celular. Logo, se ela não forma fuso, ela não precisa ter uma estrutura própria para fazer isso. Então, o centríolo passa a ser uma estrutura de origem exclusivamente animal. E o vegetal, será que ele não tem nenhuma estrutura exclusiva? Tem. Ele tem o cloroplasto, ou melhor, os plastos de uma maneira geral, que são, em tese, estruturas de armazenamento. Sendo que, dentro desses plastos, existe um grupo chamados de cromoplastos, que são os plastos que armazenam pigmentos. E dentro dos cromoplastos, eu vou encontrar o cloroplasto, que é o plasto responsável pela atividade fotossintética. Ora, fotossíntese é uma exclusividade de uma célula vegetal. Célula animal não faz fotossíntese. Logo, eu só vou encontrar o cloroplasto em células vegetais. Então, reparem que nós temos órgãos comuns às duas células e órgãos exclusivos de célula animal e de célula vegetal. Vamos dar uma olhadinha agora num quadro que resume todas essas estruturas, mostrando quem existe em comum para as duas células e quem são exclusivos de animal ou exclusivo de vegetal. Vamos olhar esse quadro. Nós temos aqui um quadro que resume tudo que nós falamos, as estruturas, a célula animal e a célula vegetal. Então, a membrana plasmática nós encontramos na célula animal, na célula vegetal. A membrana celulósica é um revestimento externo à célula, é um revestimento de reforço, formado por celulose. Logo, não existe em célula animal, só existe em célula vegetal.